Para abrir o nosso evento, temos a honra de receber o gerente de Planejamento e Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, senhor Weber Coutinho, que proferir sua palestra sobre a agenda de sustentabilidade da Copa do Mundo de 2014. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, dizer que é uma satisfação a gente poder estar aqui, apresentando agora. Vou falar um pouco de Copa do Mundo, alguma coisa vinculada à Copa do Mundo, mas também sobre os programas da Prefeitura de Belo Horizonte com relação ao tema de sustentabilidade hoje, que é um tema bastante relevante e uma prioridade, dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Vamos lá, se vocês tiverem dúvida depois a gente vai esclarecendo. Vamos então iniciar aí. Vou tentar então nesses breves 20 minutos tentar o máximo possível dar uma abordagem clara para vocês sobre o que foi essa preparação da sustentabilidade para a Copa 2014. Bom, a FIFA trouxe para o Brasil, a partir da Copa da Alemanha e da Copa da África do Sul, o tema sustentabilidade, a Copa Sustentável. Inclusive, nesses dois eventos antes do Brasil, o programa chamava Green Goal, que era o Gol Verde. E quando veio para o Brasil, para implementar esse programa, um brasileiro registrou o nome, a patente do nome Green Goal no nome dele. Então a FIFA chegou ao Brasil, ela não tinha mais a marca. Então, hoje a gente não fala mais do Green Goal, a gente fala do Programa de Sustentabilidade Copa do Mundo FIFA 2014. Bom, então tivemos dois exemplos. Iniciou-se na Alemanha, passou pela África do Sul e chegou ao Brasil, com a expectativa de que nós pudéssemos realmente ter um grande programa de compensação, mitigação e compensação das emissões de gases de efeito estufa. Bom, e aí a Prefeitura de Belo Horizonte é um evento que nós trabalhamos em parceria o tempo todo com o Governo do Estado. Então, é um evento em parceria e o Governo do Estado de Minas, junto com a Prefeitura, montaram um planejamento estratégico com apoio da Fundação Dom Cabral para elaborar todos os programas, as intervenções vinculadas ao evento Copa do Mundo, com a grande preocupação de deixar para a cidade um legado, e não exclusivamente aquilo que fosse importante para a realização do evento. E aí nós tivemos lá, o princípio básico da elaboração desse planejamento estratégico foi com uma visão integrada de Minas Gerais e Belo Horizonte, integradas da gestão Copa 2014 como alavanca para o desenvolvimento social, econômico, social e cívico da cidade. E aí nós tivemos lá o primeiro, ali daquele diagrama, a primeira linha, os objetivos estratégicos dessa proposta. Não vai dar para a gente ler, mas ali tem, está difícil, mas tem um ali que fala a questão da sustentabilidade. Os outros todos vêm mobilidade, hospedagem, transporte público, áreas verdes, e entra a parte ambiental. Então, o programa de sustentabilidade da Copa. E nós tivemos vários objetivos intermediários ao longo desse processo, e no final nós agrupamos em objetivos por temas de natureza estratégica. Então, o tema meio ambiente foi colocado ali na linha de baixo, que eu não consigo ver, mas era mais mesmo só para vocês entenderem como isso foi construído, não interessa muito aquilo ali, mas então não foi uma coisa assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, foi todo um planejamento muito bem elaborado para tudo que foi feito. E aí, se a gente pega a matriz da nossa responsabilidade da Copa, a maior parte dos gastos e das obras executadas foram de legado. Aquilo que foi exclusivamente para o evento é muito pouco perante ao que foi feito na cidade de Belo Horizonte. E eu convivi com as 12 cidades sérias, nas reuniões de planejamento da Câmara Temática de Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Esporte, eu pude perceber o seguinte, que Belo Horizonte é uma das cidades que mais teve legado, que o seu planejamento foi mais voltado para a questão da cidade, daquilo que ficou.
Então, foi muito interessante isso. E a gente sempre foi reconhecido em Brasília, né, nesses dois ministérios, em função dessa atuação nossa na cidade. Embora, vocês podem achar que algumas obras não terminaram, tivemos problema, tem isso e aquilo, tem todo tipo de problema. Mas com todos os problemas que tivemos, a Copa foi uma oportunidade para a gente alavancar a cidade, uma série de obras que não teria recurso se não fosse através do evento Copa. Então a Copa para Belo Horizonte ela foi uma boa oportunidade. Se disser que poderia ser melhor, que não poderia ser assim, então é muito polêmico, a gente sabe disso. Mas a gente tem consciência de que aquilo que foi determinado para fazer a Copa no Brasil e a escolha de Belo Horizonte não está fazendo um papel feio. Falta, mas não é um papel feio. É um papel, ainda perante as duas cidades, um bonito papel, reconhecido no Brasil e pela própria FIFA. Só dizer que o Mineirão, por exemplo, foi o primeiro estádio a ficar concluído. Bom, dito isso, ali a gente vê, foram criadas, então, pelo Ministério do Meio Ambiente e do Esporte, várias câmaras temáticas: infraestrutura, estádio, segurança, saúde, e vem uma ali: meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento turístico, promoção comercial e tecnologia, cultura e educação e transparência. Todas essas câmaras foram trabalhadas com equipes específicas de cada secretaria envolvidas, em cada cidade, né, que tiveram encontros em Brasília e discutido tudo aquilo que era, né, esse planejamento que era exclusivo para o evento Copa. E foi criado o Comitê Geral da Copa em Brasília, né, que tinha o Comitê de Responsabilidade da cidade sede. Então, o Comitê Geral, o Comitê de Responsabilidade, câmaras temáticas. Esse foi a construção. E eu fui o coordenador da Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Copa em Belo Horizonte, junto com um colega meu, o engenheiro também, Vinícius Lotti, pelo Estado. Então nós tínhamos 2 coordenadores da Câmara Temática em Minas Gerais. E nós trabalhamos o tempo todo juntos, em harmonia, né, buscando aí o que fosse melhor que a gente pudesse fazer. E aí traçamos o plano dessas ações do governo brasileiro para a Copa, porque, na realidade, os compromissos assumidos, né, foram assumidos pelo governo brasileiro com a FIFA. E quando a cidade foi escolhida e aceitou, ela supõe-se que ela também tenha aceitado, né, os compromissos que foram assumidos pelo governo brasileiro. Bom, e aí, na parte de sustentabilidade, né, nós começamos a trabalhar com o inventário das emissões de gases de efeito estufa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo FIFA 2014. Então, o que é inventário? O que é emissão? Todo mundo sabe hoje, né, que nós temos os efeitos das emissões de gases de efeito estufa, né, a redução da camada de ozônio, o aquecimento da temperatura da Terra e esses desastres que estão acontecendo aí cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, está havendo uma mudança do clima, né, em função desse desequilíbrio da nossa atmosfera, né, das emissões provocadas por nós. Né. Cada atividade nossa tem uma emissão. Por exemplo, aí nós estamos aqui com as luzes acesas, né? Nós estamos emitindo gases de efeito estufa aqui na sala. Por quê? Porque onde está produzindo essa energia, está emitindo gases de efeito estufa. Então, indiretamente, todos os nossos consumos, todos os nossos gastos, água, lixo, geração de lixo, consumo de energia, está gerando gases de efeito estufa. É o desenvolvimento econômico, é o nosso modo de vida. Tá? Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir isso, estaria contribuindo para reduzir as emissões de gases e, consequentemente, os efeitos nocivos, impactos negativos no nosso clima e na Terra como um todo. E aí, para o evento, né, se tratando de emissões de evento sustentável, a gente trabalha com aquilo que gera emissão naquele evento. Então, por exemplo, o espectador, se ele viaja, né, para Belo Horizonte de avião, ele emite na viagem dele. Hoje, inclusive, a gente entra na internet e tem lá um cálculo, né, que você pode fazer, quanto emite, por exemplo, Paris, Belo Horizonte, Paris, ida e volta, né, quantos você emite no voo X, né, de emissões de toneladas de CO2, que eles transformam todos os gases de efeito estufa, que são em torno de 5, em CO2 para facilitar esse cálculo. Então, quantas toneladas de CO2 cada pessoa que vai participar da Copa emite em função do evento Copa? E aí, no final, quais são as emissões todas? Como nós vamos reduzi-las e como nós vamos compensá-las? Então, nós fizemos em Belo Horizonte o inventário dessas emissões. O que é isso? É calcular todas as emissões que foram realizadas no evento, inclusive das construções. Por exemplo, o BRT, nós pegamos as obras do BRT
e fizemos todas as emissões das obras do BRT. E colocamos aquele período da Copa, que o BRT vai trabalhar exclusivo com Copa, para auxiliar no transporte de passageiros, né? As emissões de todas as obras relativas àquele período. Discretizamos o período. Porque senão ficava muito alto, né? Nós temos BRT para trabalhar com vida útil de 30 anos. E a Copa é um mês, né? 40 dias, né? Um mês. Bom, então com isso, o que nós fizemos? Então, fizemos o inventário, né? Que a gente chama de ex ante. O que é isso? É o inventário que nós estimamos as emissões em função das estimativas que são planejadas para o evento. Quantos turistas internacionais vão ter em Belo Horizonte? 600 mil turistas? É a expectativa. Então tá bom. 600 mil turistas vêm com emissão média em Belo Horizonte de tantas toneladas de CO2 para cada um. Quando ele fica no hotel, quanto que ele emite hospedando no hotel? É porque o hotel consome água, o hotel consome energia, o hotel gera resíduos. Então tudo isso foi computado. Não foi simples de fazer. E a gente pegou o modelo feito da Inglaterra para as Olimpíadas de 2016. Tivemos uma consultoria de uma empresa inglesa, a USP, que trabalhou conosco durante 1 ano e meio, né, trazendo a experiência deles no Brasil. Então foi muito interessante, todas as cidades trabalharam dessa forma, mas nós aqui, infelizmente, mais uma vez saímos à frente, avançamos, concluímos todos os nossos planos, o plano de mitigação, o plano de compensação, e a gente serviu de modelo para as demais cidades. Bom, então fizemos o inventário ex ante. Aí temos que fazer agora o inventário ex post. O que é? Fizemos para a Copa das Confederações. Quantas pessoas vieram a Belo Horizonte de turista? Quantas pessoas foram ao estádio? Quantos jogos tiveram? E o que foi isso em termos de emissão? E aí chegou à conclusão seguinte: o estimado estava correto ou não? Então faz a correção. Então houve uma correção daquilo que foi estimado na Copa das Confederações. E aí depois do que foi emitido, então, do que não foi, do que foi emitido, o que nós conseguimos mitigar, quer dizer, reduzir? Vamos supor, se cada pessoa fosse de ônibus, de carro no estádio, nós íamos emitir, com a queima de combustíveis fósseis, tantas toneladas de CO2 por cada pessoa, espectador que fosse ao estádio. Como a prefeitura colocou ônibus, e o ônibus levava 40 pessoas, e todo mundo foi de ônibus, poucas pessoas foram de carro, o que aconteceu? Reduziu as emissões por espectador. Porque o ônibus, 40 pessoas no ônibus, emite muito menos do que uma pessoa em cada carro. Então, essa é uma medida de mitigação. A reciclagem dos resíduos sólidos, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, é uma medida de mitigação do evento. A redução de resíduos é uma medida de mitigação de redução no evento. Então, usar produtos recicláveis, né? Usar produtos reutilizáveis. Aquele copo que foi distribuído no Mineirão para tomar cerveja, né? Era um copo retornável. Você tomava o copo, você não jogava fora. Então você não gerava lixo. Você vai colocar um pouco mais à frente. Então isso é um plano de mitigação. E depois nós fizemos então aquilo que não pôde ser mitigado, reduzido, nós fizemos um plano de compensação. O que é compensar? Compensar é você fazer alguma coisa que compensa as emissões que você emitiu no final, no seu balanço, né? Então, na realidade, nós temos várias formas também de compensação, que eu vou mostrar para vocês, é a última coisa que eu vou mostrar. Eu vou ter que andar rápido, porque eu acho que é muita coisa e o nosso tempo é curto. Não vai tudo bem? Então, diretrizes de meio ambiente para a sustentabilidade. Eu vou passar geral, depois eu passando em cada uma, e eu vou ter que correr. Bom, mas vamos aqui, esse aqui é importante. As diretrizes dessa Câmara temática foram neutralização dos gases de efeito estufa e combate ao aquecimento global, né? Sustentabilidade ambiental com inclusão social. Tudo aquilo que foi feito, né, tinha alguma peça voltada para a inclusão social. Por exemplo, na construção do Mineirão foram empregados egressos de prisões, né? Então esse foi um ganho na questão social, né? A adoção de escolas nas obras do Mineirão, por exemplo, né, deu aulas o tempo todo para todos aqueles funcionários, operários que estavam lá, também foi um programa de inclusão dentro da visão socioambiental. Bom, negócios verdes.
né, é você comprar produtos que têm certificação, que tenham origem verde. Eficiência energética, redução de consumo energético. Não vou entrar em detalhe agora, porque eu vou mostrar um exemplo para vocês. Proteção e promoção da biodiversidade brasileira. Naqueles locais, estação de parques, por exemplo, né, os parques da Copa. Então tinha assim, recursos para investimento nos parques da Copa. Minas Gerais foram alguns parques elencados e nas outras cidades do Brasil. Sustentabilidade dos estádios. Todos os estádios tiveram que ter certificação LEED, né, que é o selo do Green Deal do Brasil, né, que trata da certificação de sustentabilidade. E eles tiveram também, além do selo do Green Deal, vou mostrar para vocês, tiveram o selo da Prefeitura de Belo Horizonte, que a gente vai certificar semana que vem, que é o selo BH Sustentável. Né? Reciclagem e minimização da geração de resíduos. Todos os resíduos do Mineirão foram reciclados. Tá? Tudo que era possível, né, que era passível de ser reciclado, foi reciclado. Encaminhado para as associações de catadores. Uso racional da água. Todo lugar tinha um ponto de água, nós tínhamos uma forma de reduzir o consumo de água. Se vocês olharem todas as instalações do Mineirão, elas têm redutores de vazão, sensores, né, automáticos, para evitar que haja consumo de água exagerado. Mobilidade e circulação sustentáveis. Aí vem, por exemplo, o BRT. O BRT ele tira das ruas vários ônibus. Ele transporta um número de passageiros muito maior do que um ônibus só. Então, com um consumo de 1 litro de óleo diesel, que é um combustível fóssil, você transporta muito mais passageiros. Então, a emissão por passageiro transportado de toneladas de CO2 é muito menor do que um ônibus normal. Incentiva produtos orgânicos sustentáveis. Isso foi uma coisa muito discutida e o que está entrando aqui em Belo Horizonte, com o apoio do SEBRAE, da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e alguma coisa dentro do próprio Mineirão, é você ter produtos de áreas que tem de produtos orgânicos. Mas a gente ainda está muito no início. O produto orgânico é muito interessante, mas ainda não tem uma oferta em massa. Ele não é uma coisa ainda que está estabelecida. Então, mas houve várias criações de associações e tal, né, Brasil Orgânico, por exemplo, Sustentável, né, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, para que isso desenvolvesse nas cidades. E o último, promoção do ecoturismo nos biomas brasileiros. Então, preocupação como o brasileiro explora, né, os seus biomas. Bom, na área de resíduos sólidos, os princípios são aqueles ali. Ó. Estratégia de mitigação: evitar, reduzir, reusar, reciclar, recuperar e destinar corretamente. Medidas de mitigação. Essas aí foram aquelas que foram para todos aqueles locais que têm evento da Copa em Belo Horizonte. No FanFest, em torno do Mineirão, né, e no próprio Mineirão. Considerar a estratégia ambiental no planejamento da operação dos eventos, tendo como meta a redução das emissões de gás de efeito. Pronto, essa era a meta. 2. Planejar eventos de modo a prevenir e minimizar a ocorrência de impactos negativos, diretos e indiretos, nos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Aí observou-se todos os meios. Praticar compras sustentáveis ambientalmente, evitar, reduzir, reutilizar, reciclar os resíduos sólidos, localizar o evento de forma a tornar de fácil acesso a pé ou transporte público para os habitantes locais. No caso do evento do FanFest, por exemplo, ele foi instalado na Gamileira, onde você tem transporte pelo metrô. Como nos dias do evento, de jogos, praticamente a cidade vai ficar em função dos jogos, então o metrô vai, e os horários são diferentes, horário de serviço, o metrô vai poder transportar todo mundo até a Gamileira, né, de uma forma muito mais ágil. Realizar um plano de comunicação e promover a consciência ambiental dos funcionários, voluntários e ao público, informando sobre as questões ambientais. É que vocês vão ver em telões, quem for assistir vai ver no telão. Jogue o seu lixo no lugar correto, né? E etc. Bom, para implantação e operação do evento, usar equipamentos energeticamente suficientes, como iluminação de palcos, som, geladeiras, telas, tudo com selo Procel A. A gente sabe que tem lâmpadas A, B, C, D, né, no selo Procel. Então a gente, geladeira A, B, C, né, a gente compra geladeira A hoje, que é que consome 1/3 da energia da geladeira C ou D. Utilizar produtos de fabricação local, utilizar distâncias de transporte. Se você vai trazer produto de São Paulo para vender aqui, por que você não compra em Betim? Por que você não compra na região industrial de Belo Horizonte? Então essa também foi uma preocupação. Utilizar produtos fabricados a partir de materiais recicláveis. Muita coisa foi feita a partir de materiais recicláveis.
Articular com os fornecedores para evitar e minimizar a geração de resíduos de embalagens de alimentos. Também está sendo pensado o seguinte: como evitar você ficar jogando o plástico fora, Então, servir de guardanapos, tá? Coisas desse tipo na alimentação. Copos retornáveis, aquele embaixo, utilizar copos retornáveis tipo souvenir. Utilizar publicidade eletrônica, em vez de ficar entregando papel. Utilizar distribuidores a granel de bebidas, né? Você vai lá, abre a torneira, recebe a bebida no copo, volta e usa novamente. O seu copo fica com você, não tem que jogar o copo fora. Servir alimentos apenas em de papel, isso foi as recomendações nossas. Depois, utilizar recipientes para coleta de lixo e posterior reciclagem. Então, todos os locais vão ter coleta de lixo. Utilizar tecnologias de consumo de água nos vasos sanitários e torneiras, vasos com caixa acoplada, vasos de 2 descargas. Ofertar para o consumo produtos de fabricação local, sazonais e orgânicos. Identificar, planejar e promover rotas, caminhos, calçadas, caminhadas e ciclistas para o evento. Possibilitar que as pessoas andassem na cidade, tá? Sem ficar. Ter possibilidade de andar. Comunicar os requisitos ambientais aos prestadores de serviços, quiosques relativos ao uso responsável da água, energia, tudo, gente. Todas as áreas que estão trabalhando foram treinadas para esse fim. Agora, no final, a SMU, nós recebemos um recurso do Ministério do Meio Ambiente para contratar catadores das associações para trabalhar nos eventos. Eles vão receber todo o material reciclado, vão trabalhar na educação ambiental dentro do evento, né, uniformizados, e vão ter todo o discurso do que eles fazem e o respeito pela atividade, né, e pela importância dessa atividade de reciclagem no Brasil. Projetar videoclipes, definir critérios ambientais e normas de seleção de materiais, produtos e prestadores de serviço. E aí, nós tivemos a primeira ação, que foi a modernização do mineral. O mineral precisava ser modernizado, porque da forma que ele era, ele estava muito difícil até para jogo nosso aqui. O mineral era extremamente desconfortável, o mineral estava num estado de preservação horrível, né? Quem entrava no mineral estava abandonado, né? Se via nos nossos jogos. Mas não tinha segurança, né? Não tinha estrutura para receber um evento do porte internacional, que é o maior evento do mundo, né? A gente não pode esquecer disso. É o que tem mais visibilidade, é o que tem mais telespectadores e o que tem mais espectadores. Então o mineral foi, como ele é patrimônio histórico, né? Ele é tomado, foi feita uma reforma e uma iniciativa público-privada, né? Uma negociação, parceria público-privada, que possibilitou que o Estado, que a iniciativa privada investisse recursos e recebesse a operação do evento ao longo de 30 anos. Tem um gráfico, um custo, uma estimativa de custo de retorno e custo-benefício dessa empreitada. E aí uma foto do mineral, né? Ele foi todo remodelado, né? Ele está preparado hoje para eventos externos e para eventos internos, né? Haja vista vários shows que tiveram lá, não tivemos nenhum problema de segurança, ou de... No início, claro, todo mundo reclamou que o tropeiro não era mais aquele, que isso era aquilo, que tinha banheiro que não tinha água. As primeiras vezes foram assim, foram realmente desesperadas. Mas hoje acho que as pessoas se adaptaram a uma nova condição, a um estado que você tem que ter segurança alimentar, que a vigilância sanitária tem que estar lá o tempo todo, você não pode correr risco, né? Então hoje é um evento, é um estádio que tem, pode-se dizer que ele tem os regulamentos de um estádio a nível internacional. E isso para todo mundo é bom, porque nos dá segurança de estado. O Mineirão, então, na área de eficiência energética, ele implantou uma usina elétrica, de geração de energia elétrica, em toda a sua parte superior. Tá? Então ela gera 0,5 megawatts-hora de energia solar, energia do sol. Tá? E ela é certificada com LEED e certificada com selo PH sustentável. Dizendo que o tempo está acabando. Então eu vou passar rápido os slides para vocês entenderem onde é que eu queria chegar. E aí, na construção do Mineirão, nós tivemos uma série de ações que tudo aquilo que foi demolido foi reaproveitado no próprio Mineirão. Depois, nós tivemos ali, um outro fato interessante do Mineirão, é o seguinte, que irrigava-se o gramado com água da Copasa, fluoretada e clorada. Hoje não, hoje a água que irriga gramado tem um reservatório de 6 milhões de litros, né, que dá para 6 meses, irrigar gramado do Mineirão durante 6 meses. Então isso provocou uma economia de água no Mineirão da ordem de 40% do consumo normal. E energia de 60% da energia consumida no Mineirão. Isso está no nosso selo.
né, nos índices de eficiência que eles atingiram. E em Belo Horizonte nós temos uma política de redução das emissões de gases de efeito estufa, né, de combate às mudanças climáticas. Nós temos um comitê de mudanças climáticas, uma deliberação normativa que aprovou a certificação. Nós temos 2 inventários em Belo Horizonte, que foi até o ano de 2009, né, de 2000 a 2009, e fizemos agora, por último, a primeira cidade do Brasil a ter o prédio, que é o Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa. Nós temos 40 programas do prédio para trabalhar até o ano de 2030 com o objetivo de reduzir as emissões de Belo Horizonte em cerca de 20%. Então a gente está preparado, e vários dos 40 programas já são projetos estruturadores do governo. Então a gente vai colocar os outros, né, aí agora no planejamento para obter recurso, porque isso já tem que ter recurso. Na certificação de Belo Horizonte, nós certificamos os prédios que têm a redução do consumo de água, de resíduos, de energia e as emissões diretas de gases de efeito estufa, como indústria, o aterro sanitário, estacionamento de esgotos e as emissões dos veiculares. E aí nós temos então o selo ouro, prata e bronze, né? Se a empresa, nesse prédio que se a escola aqui quiser certificar, ela optar por resíduos, ela recebe o selo bronze. Se ela quiser fazer resíduos e energia, prata. Se ela quiser fazer resíduos, energia e água, ela recebe o selo ouro. Tá? É auditado por uma terceira auditoria, de terceira parte, que é a Bureau Veritas, que é uma das maiores certificadoras do mundo. Tá? Isso na área de construção sustentável. Tá? E a ISO 14001 também. Bom, e aí os objetivos da certificação são todos aqueles que eu acabei de falar aqui, né? Que é eficiência e consumo de água, eficiência e consumo de energia, reciclagem de resíduos e redução, neutralização e compensação das emissões de gases de efeito estufa. Então, os empreendedores podem ofertar aquelas medidas ali, se atingir os índices determinados, eles recebem a certificação. Bom, e aí os setores que podem ser certificados são esse aí: o secundário que é indústria, o resto é aeroporto, hotéis, edificações comerciais e residenciais. A gente certifica prédios residenciais e edificações comerciais. A gente não certifica residências unifamiliares. Tá? A gente não daria conta nesse momento. Pode ser que um dia a cidade chegue a isso. Mas a gente já certificou. Nós estamos com 60 empreendimentos certificados, entre eles os 5 ou 6 prédios residenciais, 24 escolas, né, as UMEIs nossas, mas agora está saindo o Mineirão, uns 7 hotéis, e aí prédios comerciais tem uns 5, então a gente conseguiu entrar na cidade e está sendo reconhecido aí pelas empresas que trabalham na construção civil. Então, como eu disse, os selos são 3, né, bronze, prata e ouro, né? E aí nós temos a adesão dos parceiros, definição de metas, implantação dos sistemas propostos, auditorias, que é a Canabirô, a certificação e o monitoramento, que a gente volta, a nossa certificação é de performance. Então a gente volta no empreendimento a cada 2 anos, para verificar se ele está atingindo os índices. Então é diferente das certificações da construção civil, que terminou o prédio recebe o selo, né? A construção foi certificada. A gente continua, né, com o que ele colocou, verificando se ele atinge realmente os índices, que busca redução de emissão ao longo da vida útil do prédio, que é a parte operacional. Aí, uma figura só mostrou a utilização de água de chuva, né? Você pega o telhado, passa por um filtro, utiliza água de chuva, aonde ele precisa de água potável. Aqui, esse foi lançado em Belo Horizonte, que é super interessante, que é a coleta de óleo de cozinha, em edificações residenciais, hotéis, restaurantes. O óleo de cozinha usado é lançado num container, que uma empresa coleta no mês ou compra a um preço de mercado lá que ela tem, ou então ela dá material de limpeza para o prédio. Aqui, a instalação de células fotovoltaicas é uma coisa difícil que está entrando no Brasil já, que é o caso da usina do Mineirão. São células que geram energia. Aqui, aquecimento solar, né? Belo Horizonte é a capital solar do Brasil, é a que tem mais placas solares por habitante, né? Então a gente é reconhecido por isso, né? Aqui a utilização de micro-reservatório de detenção, né, que você pode utilizar a água que fica nesse reservatório, que ela controla a entrada e saída, você pode usar lá dentro do prédio, né, e evita inundação. Áreas de infiltração e coberturas verdes, né, está começando a chegar no Brasil. Canteiros de infiltração, pisos permeáveis, trincheiras de infiltração de grandes áreas de estacionamento, por exemplo, né? E aí os 3 selos: bronze, prata e ouro. Bom, e as recomendações de compensação para as emissões que sobraram do evento, né? O Ministério do Meio Ambiente optou pela primeira,
que é a doação e cancelamento voluntário de edições certificadas de emissão provenientes de atividades de projetos brasileiros do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ali ficou faltando. Tá? Ou de baixo, que é a doação e cancelamento voluntário de crédito de carbono provenientes de FDL ou Gold Standard, isso registrados na Bolsa de Nova York, na ONU. Então, cada baixa dos créditos, esses créditos ficaram por conta da Copa. Então, eles não vão poder ser usados por outros empreendimentos que estiverem emitindo gás de efeito estufa como redução. Então, o Ministério já está com o volume 2 vezes maior do que o que necessita para compensar todas as emissões da Copa Belo Horizonte. Tá? Só que, no final, tirou-se das emissões de Belo Horizonte do Brasil as passagens aéreas internacionais e as nacionais. Isso não foi contabilizado no final. Tá? Foi uma decisão do Ministério do Meio Ambiente. E outra coisa que a gente faz, né, que a gente pode fazer, que a gente tem usado, nas certificações de eventos, né, é o plantio de árvores, né, que faz o sequestro de carbono ao longo do tempo, né, e é muito utilizado no Brasil. Só que plantio de árvores para a Copa do Mundo, como as emissões eram muito elevadas, né, o total era muito elevado, teria que plantar árvore demais, não teria lugar para plantar tanta árvore na cidade. Então, o Ministério optou também por questão até de maior controle, né, porque você tem dificuldade de controle de emissão ao longo do tempo, de plantio de árvore, então ele optou pelo certificado, doação de certificados registrados de emissão aí junto à ONU. Ok? Bom, gente, infelizmente, passei do tempo, né, mas eu acho que não sei se eu consegui passar para vocês um pouco daquilo que a gente trabalhou aí durante 3 anos, desde 2009, 2014, mais desde 2010. Nós estávamos para montar todo esse programa e chegar agora numa situação assim, que pudesse dizer que, em termos de sustentabilidade, foi feito um bom trabalho para realizar a Copa do Brasil. Eu estou aqui à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, se der tempo, né, mas de antemão já agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.